Então, querido, se apresente, por favor. Sim, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Henrique, tenho 29 anos e moro em Santa Luzia, mas me resido muito aqui em BH por causa dos rolês. Oi, gente, eu sou a Ninfe, sou de Belo Horizonte. Prazer, sou o Igor, de Belo Horizonte também, tenho 26 anos. Eu tenho 24. Então, meu nome é Adriel, tenho 23 anos, sou daqui de Belo Horizonte, nasci aqui e é isso. Cresci aqui, geralmente mais na região metropolitana, não sou daqui do centro, BH, então uma região mais afastada, mas moro aqui hoje atualmente. Eu sou o Emerson Gabriel. Oi, meu nome é Wellington, meu apelido é Well, eu tenho 25 anos, trabalho de garçom em Búzios, estou aqui de férias e eu gosto muito da Sapucaí para dar rolê de skate com meus amigos. A gente faz game e também é muito bom porque conhecer a cidade, ir nos bares, entendeu? É isso. Se me chama eu vou, se me pede eu dou. Não nego calor, vamos fazer amor. Bora pro meu quarto, vou te mostrar como é que faz. Então, Ninfe, conta mais pra gente qual é a sua relação aqui com a Rua Sapucaí, como é que é, tipo assim, a sua vida aqui. Eu fiquei sabendo que você trabalha aqui, né, na Essêria. Sim, eu trabalho aqui, eu venho muito pra Sapucaí, porque além de ser o lugar que eu trabalho, é o lugar que eu costumo dar rolê também. Eu saio do trabalho e fico aqui direto, porque tem vários bares, eu gosto muito de ficar aqui. Aqui é muito agradável, um ambiente agradável, com pessoas que eu gosto. E eu gosto muito daqui, que é muito tranquilo. Então, eu venho aqui desde muito cedo, tem muito tempo que eu venho aqui, muito antes de começar essa reforma, que eu dava muito rolê aqui. Porque eu gosto muito da galera, que aqui fica sempre cheio de gente e tal. Aí eu conheci muita gente aqui, fiz muita amizade, gosto muito de beber aqui e tal. Frequento muito a Sapucaí? Então, eu frequento às vezes, assim, porque é mais ponto de encontro assim mesmo, assim, às vezes sai pra alguns amigos se encontrar e tal, então que é mais rolezinho rápido, assim, sabe? Ou pra chegar antes Mas e ir pro rolê. Você chega a frequentar os bares, as baladas, a Casa Sapucaí, por exemplo? Não, então, eu já frequentei a casa em algum momento, assim, mas parei de ir porque é muito cheio e é muito quente, né? Realmente. E também, assim, encareceu algumas paradas lá que não tem como frequentar, mas com a reforma ficou muito bom, assim, a questão dos bares mesmo, assim, a questão de não passar carro mais também. Então, frequento os bares mais por fundo lá, tipo Xangô e tal, mas gosto desses daqui também. O bom do Xangô que tem música, né? Então, é mais tranquilo, assim, de sentar e tal, trocar ideia. Então, conta mais sobre essa sua relação com os rolês. Você vem muito aqui pra Sapucaí, como é que é essa questão? Sim, antigamente eu vinha muito pra Sapucaí, né? A gente tinha um pouco, por causa da locomoção, que passava ônibus, passava carro e atrapalhava um pouco, mas agora com essa melhoria de reforma que teve, facilitou muito o rolê pra gente ficar mais à vontade. E sempre eu vim aqui, eu gostei muito e agora eu tô gostando mais ainda. Então você acha que a reforma foi positiva pra Sapucaí? Positiva, com certeza. Então, fala aqui pra gente, qual foi o seu primeiro rolê na Sapucaí, você se lembra? Meu primeiro rolê eu tinha 16 anos, eu tenho foto no Instagram pra provar. Eu vim fumar um baseado com meu melhor amigo e assim, eu vi o pôr do sol, foi a coisa mais linda. Não tem como não esquecer desse lugar. Até quando eu morei lá no Rio, eu lembrava daqui, com muito carinho. Meu primeiro rolê na Sapucaí foi antes da pandemia. Já existia um rolê vindo pra cá, migrando da Praça da Liberdade, da qual eu frequentava muito, né? O rolê alternativo LGBT desceu pra Praça Sapucaí. Às vezes eu passo em alguns bares daqui, mas não é o meu foco. Normalmente eu compro a bebida em supermercados e bebo aqui no ambiente mesmo para encontrar os amigos. Primeiro rolê? Cara, acho que lembro que antes eu dava rolê lá na Praça da Liberdade. E aí lá foi ficando meio vazio, assim, a galera foi parando de ir pra lá, a gente começou a vir pra cá. E aí foi isso, aí foi mó legal, que é bonito, tá ligado? Dá pra sentar nos banquinhos, ficar conversando, bebendo. Não sei nem. Comigo foi a mesma coisa, a gente costumava ir bastante pra Liberdade, aí a galera começou a dissipar, a gente começou a vir pra cá, aí na verdade a gente começou a vir pra Casa Sapucaí. E a gente viu que aqui na rua é muito mais legal do que ficar preso num lugar só. E
ficamos até hoje, a gente tá aqui. Eu comecei a frequentar no carnaval, assim. Eu lembro quando começou o carnaval bombar, assim, em BH, aqui ficava lotado, assim. Então, comecei a frequentar nessa época, assim, quando o carnaval começou a dar esse boom, sabe? Que começou a passar uns blocos aqui também. Mas depois de um tempo, assim, que eu comecei a frequentar e tal. Entendi. 2017. 2017. Por aí. E você é cria da Praça da Liberdade também? Ou... Sou. Tudo começou lá tudo começou e agora lá. veio pra cá. Tudo começou lá. Isso é importante a gente adereçar também, porque essa migração da Praça da Liberdade para Sapucaí é uma coisa histórica, né? Porque antes os rolês eram todos lá, e aí foram para cá. E por que você acha, assim, que teve esse êxodo, digamos assim? Eu acho que é por causa por causa da região, assim, que não é uma região que você consegue ficar com tanta liberdade e se expressar da forma que você é, assim, sabe? Então, tem muitos prédios ali que são patrimônio, né, cultural públicos, e tem muita polícia, assim, não que aqui não tenha, sabe? Mas falando de você ser você, eu acho que a Sapucaí abriu espaço para isso, sabe? Eu acho que essa migração veio muito por causa disso também e também por causa da vista, sabe? Eu acho que aqui é um lugar bem legal, tem uma vista legal, um lugar tranquilo, assim, também. Então, eu acho que a migração foi essa, assim, também. Eu acho que lá não tem bar também. Então, é um detalhe importante. Bônus, né? É um bônus ter bar aqui. Ali no EPA, pra trás. Exatamente. E assim, eu acho irônico também o fato da Praça da Liberdade você não ter liberdade, né? Que foi uma coisa que você falou, assim, porque, principalmente para a população LGBT, né? Que as pessoas, elas não podem se expressar em qualquer lugar, né? Mas aqui é um lugar que tem muita liberdade, né, para isso. Exatamente, eu acho que aqui você encontra toda a tribo, assim, a galera, a galera vai dividindo, né, os grupinhos e tal, então é bem legal, eu acho isso bem positivo. E eu queria fazer só uma pergunta também sobre a migração da Praça da Liberdade pra cá. Você sente que, sabe, tem algum motivo, alguma razão? Olha, assim? a Liberdade, eu vou falar assim, eu cheguei nos 30 anos e eu tô no rolê desde os 15 anos de idade. Então 15 anos pra falar, né? A Praça da Liberdade, ela teve muitos momentos. Vindo do público alternativo até os Little Monsters, fãs da Lady Gaga. E assim, era um ponto de encontro em Belo Horizonte mesmo. Em algum momento, provavelmente em muita presença da guarda municipal, muita presença de família lá também, acabou que o público mudou pra cá. A gente vê, dependendo dos dias, né? Semana passada eu vi muito do público alternativo, o público preferencial LGBT por causa da Casa Sapucaí que tá ali. O E Eu Queremos acontece também na Casa Sapucaí. E assim, a migração foi exatamente por causa do conforto. A Praça da Liberdade já não era mais um lugar confortável. E aqui na Sapucaí, esse público que migrou conseguiu achar esse conforto. Uma coisa interessante, que é um assunto que está se repetindo, é justamente essa questão da liberdade do público LGBT, que não acontece na Praça da Liberdade, né? O que é muito irônico pelo nome. Então, assim, você acha aqui que na Sapucaí é um lugar assim que dá para você se reafirmar como LGBT? Sim, a questão da liberdade é o seguinte, a gente está na área da liberdade, a gente está próxima da Savassi. Então a gente tem uma presença mais elitizada dos moradores de lá. O que não acontece na Sapucaí, a gente já está num centrão mesmo, do lado da Praça da Estação. Então, é o mesmo caso da Praça do Papa, que a família lá muito elitizada acabou expulsando o povo. Ainda acontece o rolê na Praça do Papa, mas há uns 10 anos atrás era muito maior, só que foi por causa das famílias, dos moradores de lá. Na Praça da Liberdade aconteceu a mesma coisa. Aqui na Sapucaí, literalmente, tem mais liberdade, sim. Exatamente pela localização ela tem mais liberdade. Até porque muitos bares apoiam a causa LGBT, né? Então o LGBT ele se sente mais acolhido aqui. Mais acolhido e mais confortável. Sim. Vocês têm alguma ideia assim de por que teve essa migração da Praça da Liberdade para cá, para Sapucaí, para cá Sapucaí, né? Olha, eu acho que é porque lá começou a ficar muito monitorado pela polícia e tal, e eles começaram a privar muitas coisas. Então a gente começou a vir pra cá porque é um espaço mais público, querendo ou não é uma praça e que não tem tanta gente que mora aqui, sabe? Mas tem bastante prédio. A galera daqui é mais de boa. Sim. Também acho que foi por causa disso. Mas, e que também parece que é mais aberto, né? Tem mais espaço. Que lá, lá também é bem grande, só que é mais fechado um pouco aqui. É mais fácil de achar as coisas, de encontrar a galera e tal. Eu acho que também é um ponto mais no meio da cidade, não tem que andar muito para chegar lá.
Aí a galera costuma encontrar bastante aqui. E em relação à reforma, gente, o que mudou depois da reforma? Olha, eu acho que acessos, porque antes aqui era só a calçada mesmo e passava muito ônibus, passava muito carro, então, querendo ou não, era mais perigoso. Teve uma galera que reclamou, que não gostou mesmo, mas eu adorei, tipo, virou a nova Liba. Isso, também acho que é isso, cara. Sem passar os carros aqui fica muito melhor, a gente pode ficar, porque mesmo às vezes ficava muito cheio, e aí ficava meio difícil de andar, porque era só a calçada, quando ficava vindo muito carro e tal. E agora, assim, livre pra caramba, então agora tô doido pra ver quando acabar tudo, né, porque ainda tá em processo a reforma. Sim. A gente pegou a reforma inteira, inclusive, porque a gente trabalha aqui, a gente viu tudo, foi um sofrimento, muita poeira. Então, assim, o que você acha que mudou, assim, depois da reforma? Como é que era o rolê? Olha, eu acho que agora a gente tem mais liberdade. Por quê? Como eu falei dos carros, né? Os carros passavam e a gente estava aqui parado e os ônibus passavam e buzinava. Até mesmo os carros com as polícias agora melhorou bastante. Agora a gente tem um pouco de privilégio. Pois é, e é engraçado que você é o segundo que fala dessa questão da liberdade. Como que a Rua Sapucaí, ela dá liberdade para as pessoas serem quem elas são. Então, disserte um pouco sobre isso, sobre a questão da liberdade, sobre como você se sente se expressando na Rua Sapucaí. Eu acho que, tipo assim, aqui como é mais um público LGBT, né, a gente ficava mais à vontade, mas agora com essa reforma, com essa mudança que teve, a gente pôde ficar mais à vontade ainda, sabe? Poder da gente ficar mais à vontade, mais livre, e é isso. Dentro da Sapucaí, depois da reforma, o que você acha que mudou, assim? Porque, tipo assim, antes passava muito carro, como é que foi essa mudança? Olha, a gente teve um aumento no público, né? Hoje não, por causa do frio, a gente sabe, mas graças aos assentos, a não ter passagem de carro, a gente teve um aumento no público da rua, um foco da prefeitura, para que ela se tornasse mais um lugar de encontros e para os bares. Eu acho uma boa influência. E um banheiro novo, aquela nave espacial, já entrou? Vi hoje, ainda não fui. Vi hoje, ainda não sabia que estava funcionando. Agora que eu tô vendo gente abrindo lá. Vai se aventurar lá hoje? Vou, na hora que eu tiver uma necessidade, né? O lugar que tem. Banheiro autolimpante e falante, hein? Que o banheiro fala. Eu já tinha visto esse banheiro na Praça da Estação. Até então eu ainda não tinha visto instalado aqui na Sapucaí, né? Então, assim, você pode falar um pouquinho da diferença do rolê do Rio pra cá? Como é que é os rolês? Olha, aqui culturalmente é muito rico. Eu consegui trazer um pouco de lá, porque infelizmente lá tem muita guerra, muita facção e as pessoas são muito desunidas, entendeu? Eles têm um poder cultural, mas aqui é bem mais tranquilo. Tem uma batalha underground que eu conheço em Venda Nova, que ela é em cima de heavy metal, é incrível. E lá eu criei na primeira semana que eu cheguei, porque eu falei assim, tô no interior, vou trabalhar aqui 1 ano, vou ficar sem rolê? Não tinha como. Mas faz uma propaganda dessa batalha heavy metal aí que eu achei interessantíssimo, como é que chama? Quando eu tava aqui em Minas, eu não lembro. Você não lembra. Infelizmente. Mas segue a Batalha da Truck. Então, agora fala um pouquinho mais sobre a sua relação com o skate, como é que é a sua vida de skatista? Sim, quando eu comecei a andar de skate, eu estava num processo de depressão. Eu tive um amigo meu, Rafael, que me ensinou, ele me deu meu primeiro skate. Assim, eu apaixonei, porque mesmo sendo viado, eu estava no meio deles e eles me respeitam. Então você diria que o skate te salvou, assim, de uma certa forma? Com certeza. O rap. Essa cultura das ruas, sim. Ela salva, né? Ela pega os jovens e leva para um caminho melhor, você diria? Com certeza. Eu, com 25 anos, perdido, só fumando maconha, agora andando de skate e feliz. Então, vamos focar um pouquinho mais na questão do swordplay, né? Como é que é essa questão? Atualmente eu tô com a Casa da Vingança. Sim, já acontecia na Praça da Liberdade. O swordplay ele tá em BH desde 2005, né? O Grau, ele treina do lado da Praça da Liberdade, então sempre esteve muito presente lá. Grupo da qual eu já fiz parte. Hoje eu tô com a Casa da Vingança, que é atualmente o maior clã de Belo Horizonte. A gente treina no Parque Municipal, focado no público LGBT. E muita gente termina o treino e vem pra cá, né, pra Sapucaí, porque a gente tá do lado. O meu caso, até porque eu pego o metrô mesmo, então às vezes eu venho, eu sento. Eu vejo gente que não é envolvida no swordplay, mas que são amigos que eu conheço há anos aqui na Sapucaí. É um lugar de encontro. A Casa da Vingança era mais focada no público LGBT, então?
ela tem um forte foco no público LGBT. Hoje em dia eu digo que tá metade. Porque muito LGBT chama amigo, né? Às vezes o amigo é hétero, ele curte um RPG, mas assim, o foco inicial é o público LGBT. Sim, porque assim, o mundo nerd, no geral, ainda é muito focado na questão dos héteros, né? Tem até aquela questão meio incel, que às vezes aparece em alguns grupos. Então, assim, é difícil pra vocês assim, se afirmarem como LGBT nesse mundo? Olha, assim, igual você falou, é muito focado no público hétero. Mas eu digo que existe, pelo menos em Belo Horizonte, eu não sei como é a situação mundial ou no resto do Brasil, que em Belo Horizonte existe um grande público nerd LGBT, gente que curte anime, gente que curte um RPG, gente que curte jogar alguma coisa. Existe sim um grande público, isso porque eu vou atrás mesmo, em redes sociais e tudo mais, eu consigo achar esse público sim. Hoje eu te trouxe flores, hoje eu trouxe flores pra você. Prometo te dar amores, hoje eu quero te satisfazer. Hoje eu te trouxe flores, hoje eu trouxe flores pra você. Prometo te dar amores, hoje eu quero te satisfazer. Te faço convite pra se aventurar, bora fugir comigo pra qualquer lugar. Sem destino e vontade de voltar, só eu e você e a brisa do mar.